equilíbrio ideal entre a vida profissional e a vida pessoal. Como eu posso alcançar esse equilíbrio? Esse equilíbrio existe? Por que esse equilíbrio está cada vez mais difícil hoje em dia? Nesse vídeo eu vou trazer para você por que está tão difícil, cada vez mais difícil, encontrar esse equilíbrio e construir uma forma de vida, um estilo de vida, disciplina, comportamentos que irá te tornar uma pessoa equilibrada. O equilíbrio do seu ser nos diversos papéis que você ocupa diante dos desafios dessa nossa sociedade. Prometendo muito, hein? É porque o vídeo está incrível. Vamos pro vídeo! Na primeira parte nós vamos falar sobre o desafio do equilíbrio, porque está cada vez mais difícil encontrar esse equilíbrio. Por quê? Por que será? Então vamos fazer aqui algumas reflexões que com certeza poderá te ajudar nesse processo. Aqui eu quero te chamar, então eu vou abordar nessa parte 3 pontos, tá? 3 pontos. O primeiro deles é o novo normal do trabalho. Esse novo normal, essa expressão, ela se tornou muito comum pós-pandemia. Me deem 5 minutos de professorando. Vou professorar por 5 minutos. O ser humano ele se organiza em sociedade, em grupos, tá? Ok? Até aí tudo bem. Esses grupos, eles se organizam a partir da tarefa, dentre outras coisas, esse grupo se organiza atribuindo tarefas aos indivíduos. Então, todo indivíduo dentro desse grupo, a partir de um determinado momento da sua vida, ele assume uma ocupação. Então, a humanidade, ela se acostumou a organizar a sua vida social, considerando o papel produtivo, ou o papel que cada indivíduo ocupa dentro da organização, necessariamente não sendo um papel produtivo, mas por exemplo, representando uma liderança, uma autoridade relacionada à espiritualidade. Aqui eu estou falando de aspectos antropológicos, sociológicos, como nós, os grupos, desde as tribos mais primitivas, a gente já tem essa tendência de organização. Isso não é diferente na história recente e moderna. Acontece que quando você tem a primeira revolução industrial e tudo que vem na sequência da revolução industrial, que é a primeira, segunda, terceira, e diz que a partir de 2000 nós passamos a viver a quarta, todo esse impacto e mudança trazida pela revolução industrial, ela muda a estrutura produtiva. Quando você muda a estrutura produtiva, consequentemente, você muda também a estrutura social. E como os seres humanos se organizam, as hierarquias sociais, tudo isso vai ganhando uma nova conotação, com base na influência que o meu papel de produção, o meu papel produtivo na sociedade tem na própria hierarquia ou status dessa sociedade. Então a Revolução Industrial, ela provocou uma mudança muito grande dentro desse contexto produtivo. Nós falamos aqui na live anterior, por exemplo, a nossa relação com o tempo. A nossa relação com o tempo ela é muito influenciada justamente por aspectos trazidos, mentalidades, culturas trazidas dessa revolução industrial. E por que eu estou falando isso? Porque nós tivemos, a partir de 2000, uma mudança radical, que alguns apontam como, eu digo alguns porque isso não está consolidado ainda nos livros, toda a publicação acadêmica. A academia ela tem um atraso, porque não é qualquer novidade que aparece aí, quer dizer que realmente é isso e vai se consolidar. Mas eu acredito que isso já ninguém mais questiona. Que a partir de 2000, nós passamos a viver uma quarta revolução industrial. Isso muda radicalmente a forma como as empresas se organizam. Isso tem um elemento crítico, inclusive do próprio conteúdo que eu estou trazendo aqui. Se você for considerar a terceira ou as revoluções industriais anteriores, ninguém precisava se preocupar com temas como desenvolvimento socioemocional, por exemplo. E isso passa a ser uma exigência justamente das estruturas das empresas a partir dessa
dessa Revolução Industrial. Pronto, eu estou terminando de professorar. Acontece que em 2020 nós vivemos uma experiência que impactou o mundo todo e toda a economia global, que foi justamente a Covid, né? Então nós tivemos ali o distanciamento social e uma série de coisas que eu não vou entrar nem no mérito aqui porque não vem ao caso. Mas é daí que surge justamente essa expressão do novo normal. Por exemplo, antes da pandemia, eu já tinha muito conteúdo no digital. Depois da pandemia, toda a minha atuação como professor no ambiente universitário é no digital. Então hoje eu tenho 4 turmas. 4 turmas estão espalhadas pelo Brasil todo. Está no ambiente digital. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que grande parte do trabalho, da atuação profissional, está migrando cada vez mais para o ambiente digital. Isso já era uma coisa trazida, evidenciada a partir da 4ª Revolução Industrial, mas se acelerou a partir da Covid. E isso gera um desafio. Por exemplo, agora, eu estou trabalhando ou eu estou em casa? Eu estou trabalhando em casa. Então, antes era muito mais simples você fazer essa diferenciação. Agora eu saí de casa, fui para o meu trabalho. Saí do trabalho, voltei para minha casa. Necessariamente não quer dizer que você está em equilíbrio nesses 2 momentos, mas porque aí tem a questão psicológica da mente e tudo, e você levar o trabalho para casa, levar a casa para o trabalho, e não tem como separar uma coisa da outra, porque você é um indivíduo só. A gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso lá na frente. Então, você tem um novo normal, que é um avanço do trabalho remoto, você tem uma hiperconectividade, uma exigência de hiperprodutividade. Você tem que ser produtivo, muito produtivo. Essa busca insana pela produtividade é uma das coisas que, inclusive, rouba, de fato, a produtividade. O que termina acontecendo dentro desse contexto é que eu e você somos o tempo todo assaltados por uma tendência a cair no ativismo, a estar sempre ocupado, sem que necessariamente isso signifique que você está sendo produtivo. Então isso gera um desgaste absurdo. Isso gera uma exigência quase que constante. E isso exige de mim e de você, dentro do processo de autodesenvolvimento, isso exige uma disciplina, virtude própria dos deuses. Eu estou fazendo essa comparação aqui justamente pela live que nós já falamos, a disciplina para desenvolver hábitos saudáveis. Eu vou colocar a live aqui, ó, recomendada aqui, ou também aqui embaixo na descrição dessa live, tá certo? Toda semana nós temos lives aqui e eu trago algum conteúdo com uma base científica, filosófica, espiritual, enfim, e aí eu trago isso numa perspectiva de desenvolvimento. Então, isso exige uma grande disciplina, isso precisa que você tenha uma disciplina enorme, a justa medida sobre si, o poder sobre si, para que você consiga exatamente equilibrar esses momentos. Você é uma pessoa só que ocupa vários papéis. Então, por exemplo, isso é um grande desafio, eu tenho esse desafio. Às vezes eu estou aqui numa reunião com um cliente, aí lá fora, tá meus filhos fazendo uma atividade, aí um começa a brigar com o outro. E aí? Eu estou diante da demanda de 2 papéis. Como é que faz? Certo? Então, esse permear a atividade profissional com a vida, isso daí gera um desafio muito maior. Relativamente era mais fácil para os nossos pais. Não que necessariamente ter uma jornada de trabalho definida, isso significa que você não vai estar misturando ali as coisas e desequilibrando sua vida pessoal com a vida profissional, porque na verdade é uma vida só, você só tem uma vida só. Você tem que entender como equilibrar esses papéis. A modernidade, ela tem nos desafiado nisso. Antes você tem um vídeo aqui no canal, vou deixar também recomendado aqui esse vídeo, que fala sobre o equilíbrio, né? Equilíbrio entre vida pessoal e profissional. E ali eu explico o fim da vida trifásica.
né? Então, justamente a partir da quarta evolução industrial, acabou aquela visão de vida trifásica. Eu estudo até 18 anos, ou 20, 22 anos, eu estudo aqui, me formei. Agora que eu me formei, eu vou ser um profissional. Trabalho aqui 35 anos, agora eu vou me aposentar. Isso é a vida trifásica. Isso não existe mais. Você, num mercado de trabalho, tem que continuar estudando. Então, a vida de estudante, ela se estendeu no decorrer da sua vida profissional, tá? E provavelmente você não vai ter um momento de aposentadoria, certo? É para onde nós estamos indo. A probabilidade de... quanto mais jovem você é, menos provável é de você se aposentar, né? Então, isso traz uma série de exigências, inclusive de entender essa dimensão de equilibrar a vida, tá certo? Os diversos elementos aí da vida. Bom, vamos para a segunda consideração. Pressão social constante, pressão social e comparação constante. Eu acho que eu não vou nem comentar nada disso daqui, porque tem várias lives. Mas eu tenho que lembrar que nem todo mundo assiste todo o conteúdo do canal, né? Se você não assiste, se inscreva no canal. Tem sempre conteúdo sobre isso daqui. E uma das coisas que eu não só falo, mas grito é: pare de se comparar. Pare de se comparar. A comparação, ela é a fonte de um dos maiores... É uma das fontes de uma cultura desastrosa, que é o mito da escassez. Então, pare de se comparar. Tem live também sobre isso no canal. Vou deixar recomendada. Também está aqui na descrição. Certo? Então, para encontrar esse equilíbrio, fica muito difícil porque você tem uma pressão social e uma comparação constante, né? Isso muito gerado pelas redes sociais, né? Eles criam um ideal intangível de sucesso e faz parecer que nunca estamos fazendo o suficiente. Sempre falta algo. Sempre falta algo. Olha, recentemente eu estava lendo um livro, revisitando, né, um texto de Sêneca, que eu estava justamente preparando uma aula para a faculdade. É uma disciplina que eu ministro que se chama Ciência da Felicidade, e eu estava revisitando uns textos de Sêneca. E é engraçado que lá ele já mostrava como esse processo de comparação e essa perda da autorreferência rouba a tranquilidade da alma. E aí ele já recomendava o cuidado sobre isso. É engraçado que eu vou lendo e vou colocando observações, né? Aí eu disse, Sêneca tinha Instagram... Eu chamo Sêneca de bruto, né? Porque de vez em quando ele dá umas pancadas assim, que eu digo, pá, na cara não. Aí eu digo, bruto, tinha Instagram na Grécia antiga? Então, veja, não é necessariamente a rede social. Isso é uma questão humana. Isso está presente na humanidade muito antes. Sêneca, nós estamos falando ali, cara, do quê? Do primeiro século da era cristã, né? Quando ele escreveu sobre a tranquilidade, se eu não me engano. Agora, eu não gosto de falar assim porque pode ser impreciso. Na edição vou deixar corrigido aqui. Então, mas nós estamos falando de algo de 2000 anos. E isso já estava presente na humanidade, né? Então isso é uma questão. Isso é abordado também em diversas outras espiritualidades, né? Eu já trouxe um conteúdo aqui sobre o Dhammapada, e o Dhammapada, que é o texto budista, né? E ele chama a atenção para isso. Então, uma conquista importante para você ter equilíbrio e paz e tranquilidade é a autorreferência. Você não deve se comparar a ninguém, porque é injusto. É a mesma coisa de eu comparar, sei lá, o que você acha melhor? Você acha melhor, sei lá, um violão de marca tal ou uma bolsa de marca X? Não tem, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Vou comparar bolsa com bolsa, violão com violão. A comparação, ela nos rouba o que nós temos de mais importante. Talvez a nossa maior riqueza. O fato de que somos únicos. Nós não somos nada, nós somos uma poeira. Só que uma poeira única. Nós somos uma partícula. Nós somos um brevíssimo momento na história do universo.
mas uma partícula em um brevíssimo momento que não se repetirá mais. Então a comparação está roubando o único valor de fato que eu tenho. Não, professor, eu sou graduado em não sei o que, eu tenho tantos títulos, tal. Isso não é nada. Isso vai passar. Aliás, eu vou passar também. Só que esses títulos outros podem conquistar. Agora, a minha jornada, a minha história, o fato de eu ser único, isso é algo que ninguém tem. Ainda que exista um multiverso. Ontem eu estava lendo um texto do Kaku, né, que é o livro Equação de Deus, que é um livro de física. Ele faz todo um resgate da física em busca da equação de tudo, né? E aí ele estava explicando quando eu estava lendo sobre a inflação do universo e que essa tese da inflação no princípio do universo, ela sustenta uma possibilidade de que nosso universo é uma bolha. Uma bolha que inflacionou, né? Uma bolha dentro de, sei lá, uma banheira de bolhas. E aí ele diz, então é daqui que vem a possibilidade, a hipótese dos universos paralelos, do multiverso. Isso é uma coisa muito explorada nos quadrinhos, mas essa possibilidade, né, tem uma base na teoria, na física teórica, não na física prática, porque é possível observar isso na física prática, pelo menos por enquanto, mas na física teórica existe essa possibilidade. E por que eu estou falando isso? Pô, o professor viajou. Não viajei não. Presta atenção, fica aqui comigo. Mesmo que o nosso universo seja uma bolha, que existam bolhas paralelas ou multiversos, mesmo que existam outros Adailtons, outras versões de Adailton, de universos paralelos, eu ainda serei único. O Adailton desse universo aqui que está falando com você, a minha trajetória é única. Nem o Adailton dos outros universos terá feito uma trajetória igual a minha. Aliás, tem uma série na Apple TV, que é muito legal essa série, que trata sobre essa dimensão. E aí usa os princípios da mecânica quântica lá, que é matéria escura. É bem interessante. Fica meio maluca a série justamente por causa disso. As diversas versões de mim mesmo nos diversos universos. Mas o ponto essencial é que nem essas versões será exatamente igual a mim. Entende? Então, quando eu me comparo, eu estou abrindo mão, talvez, da grande riqueza que eu tenho. O meu ser é único. O meu ser é único. Mas essa dimensão das redes sociais, elas roubam essa comparação o tempo todo. Por isso que tem até um corte meu, que eu subi, se eu não me engano, foi ontem no Instagram, que eu dizia, pare de se comparar, pare. Se você não consegue não se comparar, delete, saia das redes sociais, não vai te fazer bem isso. Não vai te fazer bem isso. Porque aquilo ali vai estar justamente te trazendo esse desafio. E é combustível para a sua síndrome de escassez. Eu não sou o suficiente, eu não sou bom bastante, eu não tô magro bastante, eu não tô forte o bastante, eu não tô grande o bastante, eu não tenho dinheiro bastante, eu não viajei o bastante, eu não aprendi o bastante. Fica sempre nisso. Para com isso, para com isso, para agora. Agora, vem pro agora. Tudo que você é, tudo que você precisa, tudo que você precisa, você já é agora. Tudo que você precisa agora, você já é agora. Encontra dentro e realiza fora. Encontra dentro e manifesta isso no mundo. Entrega o seu melhor ali, o melhor agora. O melhor agora. Ah, professor, mas eu tenho que melhorar. Graças a Deus, você tem que melhorar. Amanhã melhor do que hoje. Mas o melhor de amanhã, você vai realizar amanhã. O que você tem que fazer agora? Ah, professor, mas para eu melhorar amanhã, eu tenho que fazer algo agora. Então, faça agora. Estude. Desenvolva-se, treine. Mas não fique alimentando. É o seu melhor. A melhor contribuição que você pode dar. Que você pode deixar aí, nesse momento. E deixei para o último momento, para o
A reflexão 1, eu estou fazendo 3, 2, 1, né? Equilíbrio é movimento. Equilíbrio é movimento. Equilíbrio não é um aspecto estático. Então você precisa estar em movimento para se equilibrar. Aqui eu gosto de usar, né, como eu já usei aqui no canal algumas vezes, o exercício de imagine algo sendo equilibrado. Tipo um equilibrista. Alguém andando numa bicicleta. Alguém andando numa motocicleta. Alguém equilibrando pratos. Alguém equilibrando bolas. Né? Pensa aí os equilibristas. Eles não estão parados. Eles estão em movimento. Né? E geralmente são movimentos bem sutis, para um lado e para o outro aqui, ó. Bem sutil. Bem sutil. Uma bicicleta parada, um ciclista, ele só consegue ficar em equilíbrio numa bicicleta parada por um determinado momento. Não, professor, eu consigo passar horas ali em cima da bicicleta parada. Não, ela pode não estar avançando para frente, mas você vai estar o tempo todo ali, ó, direita, esquerda, buscando se equilibrar. O equilíbrio é um movimento. Aqui chama a atenção para o conceito, né, de virtude de Aristóteles, que eu passei a chamar de geometria da virtude. Então eu tenho uma falta, né, ou eu tenho um excesso, que é vício, e eu tenho uma falta que é vício também. O meio termo é a virtude. Só que a virtude ela não está aqui no meio. A virtude ela é um meio termo que é extremo do excesso e extremo da falta. Então o que é que a gente forma? Um triângulo. Aqui está a virtude. Aqui está a virtude. A virtude está bem aqui. Sêneca, ele chama atenção disso também. Ele diz, algumas virtudes precisam ser empurradas e outras refreadas. Algumas virtudes, alguns comportamentos, eles precisam ser empurrados para se tornar virtude, então é como se estivesse subindo na ladeira, e outros precisam ser refreados, porque senão ele desce ladeira, aí ele vai, aí forma a geometria. Para ficar na virtude, você talvez esteja num ponto que precisa se empurrar um pouquinho mais, certo? Mas, para você não perder o ponto da virtude e ir para o vício, talvez você esteja num ponto que precise se refrear um pouquinho mais. Então isso significa o quê? Um movimento. Opa. O equilíbrio, ele é um movimento. E como a gente tem uma sociedade muito conectada, produtivismo, isso, aquilo, conteúdo pra caramba, todo mundo pá. Nós somos bombardeados. Peraí, calma. Calma. Isso, aquilo outro. Pá, rede social, pá. Eu tô produzindo conteúdo pra rede social. Eu olho assim e digo, caraca, que loucura. Então, você precisa ter essa disciplina. Você precisa ter esse autodomínio, esse autocuidado mental, emocional, físico, espiritual. Ter esse autocuidado. Horas eu empurro, horas eu refreio, para eu permanecer no ponto meio termo, que é o extremo do excesso e da falta. Sêneca ele fala isso quando está falando, por exemplo, da riqueza e da pobreza. Ele diz, a riqueza incomensurável, ela é perigosa, para quem não é sábio. Ele diz para as pessoas normais como nós. O sábio, ele não está nem aí para riqueza nem pobreza. Ele ser o homem mais rico do mundo e o homem mais pobre do mundo, para ele não faz diferença nenhuma. Por isso que admiro os sábios, busco seguir o caminho deles, mas ainda estou longe pra caramba. Então ele diz, algumas pessoas, ele não diz exatamente assim, mas o que ele quer dizer é o seguinte, o que eu entendo, né? Algumas pessoas estão demasiado apegadas à sua identidade de pobreza. Elas precisam ser empurradas para a prosperidade. Algumas pessoas estão demasiadas apegadas à riqueza. Elas isso você já está descendo ladeira aqui, já está indo para o outro extremo. Então precisa refrear um pouquinho mais. Equilíbrio é um movimento, tá? Aliás, sobre essa questão da riqueza, da pobreza, né, do financeiro e tudo mais, eu estou devendo uma live aqui.
E eu ainda vou trazer isso aqui para vocês, tá? Então, todas essas questões, elas nos desafiam de uma forma muito radical. Isso tudo nos desafia a encontrar um equilíbrio. Então, eu perceber esse movimento certo entre os diversos papéis, né? Aqui a gente vai avançar e eu vou trazer algumas reflexões de como fazer isso, como se tornar isso de uma forma mais produtiva. Mas para não perder esse momento, uma primeira recomendação que eu faço e que faz parte do meu exercício pessoal, do meu desenvolvimento pessoal, da minha própria autorreflexão, é a compreensão de que eu sou uma pessoa só. Eu tenho diversos papéis, mas eu sou uma pessoa só. Isso daqui já muda muita coisa. Fico imaginando, eu tenho amigos, por exemplo, aqui onde eu moro, que trabalham fora, que tem que viajar, né? Às vezes passa 5 dias, uma semana fora de casa. Cara, eu também, para mim é uma frequência menor, porque geralmente quando eu executo algum projeto em São Paulo. Mas tem amigos que praticamente de 15 em 15 dias, ou toda semana, tá viajando. E imagina isso, ainda mais para mulheres, né? Aqui no prédio tem tem uma amiga e vizinhas também que são executivas. Às vezes passa uma semana, durante a semana em São Paulo. E aí, fica imaginando isso, né? Essa questão aí, como é que está o filho, essa conexão. Então isso traz uma exigência, isso traz sentimentos, né? Sentimentos de culpa, de falta. Eu estou sendo uma mãe ausente, eu estou sendo um pai ausente. Tudo isso nos desafia. Então é preciso encontrar esse equilíbrio e saber que você é uma pessoa só. Agora eu estou desempenhando esse papel, agora eu estou desempenhando esse papel, agora eu estou desempenhando esse papel. É o equilíbrio. Um pouquinho mais profissional agora para frente, agora para trás. Porque o equilíbrio é isso. Se você ficar só família, você vai tombar. Se você ficar só trabalho, você vai tombar. Se ficar só dinheiro, você vai tombar. Se ficar só lazer, você vai tombar. Então o equilíbrio é isso aqui, ó. Você fica os diversos papéis, você é uma pessoa só. E você ora mais um, ora mais outro, ora mais um, ora mais outro. E quanto mais equilibrado você está, quanto melhor é o equilibrista, mais sutis são os movimentos. Eles chega a quase impercepção, porque vê o cara ali naquele, como é que chama? Slackline, né? Sei lá, corda bamba. Eu conheci assim, virou uma modalidade. O cara fica ali, ó, pula, dá cambalhota naquele negócio ali, ó. É quase imperceptível, porque ele está integrado. É um processo de integração. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Esse vídeo é um corte da live semanal do meu canal, que eu vou deixar recomendado aqui. E também desse lado um vídeo especial para vocês. Se inscreva no canal. Grande abraço.